Olá, boa tarde a todos. Sou o Thiago Arruda Sanches, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, neurocientista. Trabalho com neurociência do comportamento humano, principalmente nesse tema mente e corpo. E a gente vai começar agora esse segundo debate do Fórum TJCC do Rio de Janeiro, com o tema de uma mesa que é justamente práticas integrativas, ciência, mente, corpo e espiritualidade. Bom, no centro dessa discussão está a medicina integrativa, que trata a pessoa como um todo, baseada, claro, que em evidências científicas, e nessa prática se faz uso de todas as abordagens terapêuticas adequadas e sempre reafirmando a importância da relação entre paciente e o profissional de saúde. Como o próprio nome já sugere, né, são utilizados outros métodos além da medicina convencional. O conhecimento sobre o câncer e em respeito ao paciente sempre ajuda a construir essa integralidade no atendimento oncológico. E a gente vai ver aqui com 3 palestrantes diferentes enfoques e abordagens para essa relação médico-paciente no atendimento oncológico, a partir desse tema das práticas integrativas, da relação mente-corpo e espiritualidade. Para falar sobre isso, eu vou chamar com vocês a doutora Sabrina Rossi Chagas, que é médica oncologista clínica, vice-presidente do Instituto Nosso Papo Rosa. Em seguida, a gente vai ter aqui a doutora Regina Chamon, médica hematologista, responsável pelo Serviço de Medicina Integrativa do Centro de Oncologia Especializada. E, então, vamos terminar a nossa mesa com a doutora Glauci Correia da Silva, psicóloga clínica e hospitalar, que é coordenadora do Centro de Psicologia do Hospital Quinta Dó. Vocês terão, então, 20 minutos cada uma para a apresentação individual de vocês. Para começar essa mesa, eu quero chamar aqui a doutora Sabrina. Com você, então, a palavra, doutora Sabrina, muito obrigado por compor essa mesa. Obrigada, Thiago. Um prazer enorme estar aqui com vocês e hoje eu vou falar sobre medicina integrativa. Primeiro eu vou dizer mais ou menos qual vai ser o caminho que a gente vai seguir. Eu vou começar falando um pouco da história da medicina. Eu sei que é curioso, mas vocês vão entender o porquê. Depois um pouco do conceito de medicina integrativa, os cuidados que a gente tem que ter ao usar essa palavra e sua aplicabilidade dentro da oncologia. Então, falando um pouco da história, a gente sabe que a medicina ela sempre existiu. O cuidado com o ser humano sempre existiu. E aí, nesse primeiro desenho, a gente tem o Otzi, que é a caveira mais antiga que foi achada, e nela a gente já tinha sinais do uso da medicina. Tatuagens, que provavelmente se referiam à acupuntura. Ele tinha uma bolsinha com algumas ervas que provavelmente ele usava para a medicina, né, como remédios. A gente indo um pouquinho além, a gente vê a prática da medicina ao longo da história. A gente tem várias épocas da medicina ao longo da história. E é importante falar que nem sempre essa medicina foi uma medicina comprovada pela ciência. Não que isso não seja importante, mas a gente tem partes da medicina ao longo da história que a gente só tem alguns escritos, né? Muito mais vivências do que propriamente dados concretos escritos. A gente sabe que no século XVII a gente teve a presença do Descartes. E Descartes ele separou o nosso corpo como se ele fosse uma máquina. E aí separou um pouquinho a questão que a gente sempre gosta de falar do equilíbrio mente-corpo, da relação da alma com o corpo, da mente com o corpo. Isso não foi de todo ruim, porque foi nesse momento que as especialidades começaram a ser criadas, né? Quando a gente começa a investigar como funciona o trato gastrointestinal, o estômago, o intestino, a gente se aprofunda bem nisso, a gente se aprofunda em cada área do corpo, mas a gente deixa de lado o olhar do paciente, do ser humano como um todo. Já no século XVIII, a gente tem Foucault, que começou com a clínica médica, né? E nesse momento a gente começa a perceber um maior distanciamento do paciente para o sistema de saúde, né? Assim, antigamente a gente tinha aquele médico que ia na casa das pessoas, participava da rotina familiar e cultural.
Hoje, nesse momento, a gente já percebe um pouco do desligamento. A gente vê que o atendimento começa a ser prioritariamente em hospitais, e nisso o paciente é afastado do seu leito, do seu ambiente de origem, da sua casa, e as aulas começam a ser ministradas. E aí a gente vê o paciente isolado com vários professores e alunos ao redor, vendo realmente o paciente como uma doença e não mais como um ser humano. Ao longo da história, chegando já no século XIX, a gente vê a criação do antibiótico, né, como se fosse a solução para grande parte dos problemas, e foi a solução para grande parte dos problemas, mas nesse momento, mais uma vez, a gente está com foco na doença e não com o paciente como um todo. Já no século XX, a gente começa a resgatar esse olhar, né? A gente tem esse quadro onde o médico está dentro da casa da família, olhando para o paciente, conversando com a família, integrado à rotina dos familiares. Então, a gente tem Osler querendo trazer de novo essa humanização, a busca novamente do paciente como centro do cuidado. E é sobre isso que a gente fala quando a gente fala de humanização. A gente já no século XX, a gente já tem livros que falam sobre a humanização, normativas governamentais que falam sobre a humanização, e quando a gente fala sobre ela, a gente fala de interdisciplinaridade, de autonomia, autocuidado e bem-estar. E nesse contexto, a gente encontra a medicina integrativa. E é nesse caminho que eu chego nela, na medicina integrativa. As bases da medicina integrativa são exatamente essas: autonomia, autocuidado e bem-estar. E nisso a gente tem a roda da saúde, que é da Universidade de Duke. E essa roda é um ponto importante do nosso encontro. É importante que vocês olhem para essa roda e percebam. O que mais chama a atenção nela é a parte do meio, é a parte amarela. Essa parte amarela é a atenção plena, é o paciente no encontro consigo mesmo, o seu autocuidado e sua autonomia. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a medicina integrativa não é essa camada azul mais fina que está ao redor, que fala do uso de suplementos, de complementos, de remédio. Ao contrário, é a parte amarela, que fala de autocuidado e autoconhecimento e bem-estar, da parceria do médico com o paciente, e da parte verde, quando o paciente começa a fazer os seus movimentos em prol da sua saúde. E quando a gente olha a parte verde, a gente olha a atividade física, hábitos alimentares saudáveis, espiritualidade, hábitos sociais, o seu trabalho, o convívio social e contato com a natureza. É sobre isso que vamos falar com a medicina integrativa. Não vou ler isso, claro, mas é só para vocês entenderem que a medicina integrativa não começou hoje, não é uma coisa que a gente inventou agora e está começando a falar como uma verdade absoluta. Ela começou já lá em 1962, até chegar na ONU e a gente conseguir estabelecer o Consórcio Americano de Saúde e Medicina Integrativa. A gente também tem um plano de integrativa que também não começou hoje. Já em 2000, a gente começou com a sociedade de integrativa, e aí a gente tem os principais hospitais americanos tendo a medicina integrativa como parte do seu cuidado, e agora a gente já tem com mais de 50% de oncologia integrativa nos Estados Unidos. Então, por definição, a medicina de saúde integrativa é a prática da medicina que reafirma a importância da relação entre paciente e profissional de saúde, sempre focada na pessoa como um todo e não na doença, sempre baseada em evidências científicas, fazendo uso de todas as abordagens terapêuticas e estilo de vida, profissionais e disciplinas para obter o melhor da saúde e da cura. A cura vai além da saúde, a saúde vai além da cura. E por que medicina integrativa? A gente sabe que no Brasil, se a gente tivesse uma mudança de hábitos de vida, poderíamos evitar 63 mil mortes por câncer todo ano. E isso fala sobre alimentação, prática de atividade física, tabagismo, consumo de álcool. Temos 76% de sedentários no Brasil. Precisamos falar sobre isso. Então, os princípios gerais da medicina integrativa é a parceria entre o paciente e o profissional de saúde, a abordagem interdisciplinar, é ter uma equipe conversando junto sobre esse paciente, não cada um fazendo seu atendimento separado, o foco no autoconhecimento e no desenvolvimento do paciente, hábitos alimentares saudáveis, atividade física e a gestão do estresse. Agora, o cuidado. É muito importante a gente
lembrar que medicina integrativa é diferente de medicina alternativa. A alternativa é quando a gente abre a mão do cuidado principal, a gente abre mão do tratamento principal para fazer outro tratamento. Medicina integrativa não é isso, é quando a gente complementa os tratamentos. E aí eu trago esse estudo que foi feito com pacientes oncológicos, que mostrou que quando o paciente abre a mão do tratamento complementar e faz só o tratamento alternativo, a gente tem uma menor sobrevida. Os pacientes vivem menos, que é nessa curva de baixo, a curva em vermelho. E também temos que ter cuidado de saber que a maioria dos pacientes oncológicos, eles usam algum tratamento integrativo. Vemos aqui que mais de 70% dos pacientes oncológicos usam alguma vitamina. A gente sabe que algumas vitaminas podem até interferir no tratamento oncológico, na quimioterapia, pode trazer malefício ao paciente. Então é importante que o paciente saiba disso e também que o profissional de saúde esteja atento, pergunte esse paciente para poder intervir caso seja necessário. Então, assim, 40% a 80% dos pacientes oncológicos usam alguma terapia complementar, mas 70% não comunica esse uso à sua equipe médica, à sua equipe de atendimento. Isso é muito sério. Os pacientes precisam estar atentos e os profissionais também. E eles não comunicam porque normalmente os profissionais não perguntam. Então, é mais um momento que a gente precisa ter atenção. Falando no embasamento científico, para quem ainda acha que a medicina integrativa começou agora, se a gente joga no PubMed, para os pacientes que estão assistindo a gente, PubMed é o lugar que a gente mais faz pesquisa de artigo científico, e se a gente joga a palavra medicina integrativa no título, a gente vê mais de 9.000 resultados. Essa busca eu fiz tem um pouco mais de 6 meses, então hoje deve ter mais ainda. E no Medline, que é a nossa busca brasileira, né, o lugar que a gente faz essa busca brasileira, a gente pode ver o número de estudos que tem nesse sentido de medicina integrativa. Então, falando propriamente da medicina integrativa, da sua aplicação na oncologia, é importante lembrar que o objetivo do tratamento oncológico não é só viver mais, é viver mais e viver melhor. Mas como que a gente faz isso? Como é que a gente vive melhor? Será que é só fazendo o tratamento oncológico, só fazendo o tratamento instituído pelo médico? Então, eu vou dar um resuminho aqui dos 3 principais sintomas para vocês verem como é que a gente pode fazer essa abordagem. A fadiga é um dos sintomas mais comuns, é o sintoma mais comum na vida do paciente oncológico, chegando a 100% dos pacientes. E após o tratamento terminado, os pacientes ficam ainda com um grau de fadiga importante. Isso se deve tanto ao tratamento oncológico, quimioterapia, hormonioterapia, à cirurgia que foi feita. Então, a fadiga ela é muito presente. É importante lembrar que a definição da fadiga é uma definição um pouco vaga, né? Porque a fadiga não é só uma sensação física. Tem paciente que relata sua fadiga como um cansaço, um peso nas pernas, uma falta de ar quando caminha, uma angústia, um aperto no peito. Então, a fadiga é uma descrição ampla que a gente tem. Então, é difícil imaginar que a gente vai dar um remédio e vai resolver essa fadiga, esse cansaço do paciente como um todo. Tem mais o que a gente fazer por esse paciente, existem mais coisas a gente fazer para esse paciente. Então, eu trago aqui o NCCN, que é um dos lugares de referência para a gente. Na oncologia, eles ajudam a gente a direcionar todos os nossos tratamentos, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e a gente tem também vários caderninhos relacionados a tratamento de sintomas. E a gente olhando o tratamento de sintomas relacionado à fadiga, eu não vou ler isso tudo, também está em inglês, para que vocês saibam, posso destacar aqui como importante a yoga, a massagem, a alimentação e a atividade física. E é importante falar que todos esses itens têm nível de evidência alta, nível de evidência máxima para a diminuição da fadiga. Então, assim, além do tratamento prescrito para o médico, quanto mais coisa a gente puder associar ao tratamento, melhor esse paciente vai viver. Falando um pouquinho de dor, 35% dos pacientes com dor, com câncer, têm dor em algum momento do seu tratamento, eles seguem com alguma dor crônica, pode ser uma sequela da radioterapia, sequela da quimioterapia ou da hormonioterapia, enfim. É um paciente que pode sentir dor.
E da mesma forma que a fadiga, a dor tem uma descrição muito vaga. A dor, muitas vezes, não é só um sofrimento físico. Às vezes eu posso perguntar para o paciente me graduar a sua dor de 0 a 10, e ele pode falar 8 e ele ter muita dor física, e uma dor que ele não sabe explicar. Ao contrário, outro paciente pode dar a mesma dor, 8, a nota 8 para a sua dor, e ele não saber nem explicar onde é a sua dor. Então a dor vai muito além do físico. Mais uma vez, é difícil acreditar que prescrever um remédio vai resolver essa dor como um todo. E aí eu trago de novo o NCCN, que tem uma partezinha só de dor, é um bloquinho pequenininho, e aí falamos de novo da atividade física, da alimentação, da massagem, da acupuntura. Para pacientes que fazem hormonioterapia, principalmente os inibidores da aromatase, a acupuntura é uma das bases do tratamento, tem respostas muito importantes, então assim, vale a pena a gente levar tudo isso em consideração para melhorar não só as dores do paciente, como a qualidade de vida como um todo. Se eu falar de sintoma de menopausa, é um sintoma muito comum na nossa rotina, principalmente os pacientes com câncer de mama. A gente vê novamente a acupuntura. Ele, no guideline, nessa diretriz, ele fala a palavra medicina integrativa. A adoção de medicina integrativa na rotina do paciente oncológico traz benefício. A atividade física também. Falando rapidamente de espiritualidade e comunicação, porque a gente vai ter uma aula sensacional com a Glaucia sobre espiritualidade, mas ela vem nos nossos congressos, ela vem como um tema palpitante, e a gente sabe que o paciente que tem fé, que acredita em alguma coisa, que acredita em algo maior, ele caminha melhor durante o seu tratamento, né? Ele tolera melhor os sintomas, ele sente menos efeitos colaterais, ele consegue tolerar melhor o tratamento. Nesses slides eu também falo alguma outra coisa que é importante, falei pouco aqui, é sobre a relação médico-paciente. Quando perguntados, os pacientes sempre querem um relacionamento médico-paciente, profissional de saúde, paciente mais profundo. Eles querem se sentir à vontade para falar com seus médicos sobre seus medos, sobre suas angústias, sobre sua espiritualidade, e também falar que usa vitamina. Quando não é perguntado, ele quer se sentir à vontade para falar sobre isso. Eu gosto sempre de trazer a fala dos familiares. Os familiares sofrem tanto ou mais que os próprios pacientes, isso é um dado de uma pesquisa que a gente fez. Então, a medicina integrativa, ela também traz esse olhar para o familiar do paciente. Muitas vezes o paciente vem na consulta e o seu familiar está cada vez mais obeso, está cada vez mais deprimido, está cada vez mais triste, e a gente está focado no paciente. E quando o seu acompanhante, o seu cuidador não vai bem, o paciente também não vai bem, o núcleo familiar não vai bem. Então é importante a equipe de saúde estar atenta ao familiar também. Então, fechando aqui já perto dos últimos minutos da aula, lembrar que quimioterapia é remédio, cirurgia é remédio, radioterapia é remédio, mas atividade física, uma alimentação equilibrada também, assim como equilíbrio mente-corpo. Se a gente pudesse sugerir algum modelo para a prática de medicina integrativa, no nosso dia a dia a gente pode separar em 3 áreas, e quando a gente fala de mente-corpo, a gente tem a psicologia, que tem um papel fundamental. A gente costuma falar que quando o paciente fala, né, que ele consegue dar voz às suas dores, botar para fora os seus sentimentos, ele consegue tirar um peso, consegue caminhar melhor durante o tratamento. Temos a meditação, temos a musicoterapia, o tai chi, a yoga, o acompanhamento com o coach, que ajuda a ele prever, né, ele traçar projetos futuros e caminhar nesse sentido. Então, assim, nenhum desses que eu citei unicamente resolve absolutamente tudo. Tem pacientes que preferem uma abordagem, tem pacientes que preferem outra. O importante é que ele tenha esse olhar e busque e peça ajuda. Na parte física a gente tem o exercício, dieta, acupuntura, massagem, drenagem. Na parte social, programas em grupo, a gente também tem dados científicos que mostram que pacientes que participam de programas em grupo, que estão acolhidos em algum grupo, alguma ONG, que tem esse debate, que tem essa troca, são pacientes que vivem de forma mais suave, eles vivem melhor. Grupos de suporte social, trabalhos em grupo, e lembrar também da equipe de atendimento primário, lembrar da reabilitação do paciente, tentar levá-lo para onde ele estava antes do tratamento, os cuidados paliativos e a clínica da dor. E aí eu acho que o grande lance, né, a grande moral, a grande palavra, o que mais me alimenta na medicina integrativa, o que me trouxe esse propósito de falar sobre ela,
é o olhar sobre o câncer. Quando a gente fala em câncer para os pacientes, fala em câncer para pessoas, em geral, que não tem câncer, o que se destaca é o medo, né? As pessoas têm medo de morrer, as pessoas têm medo do tratamento, as pessoas têm medo da palavra câncer. E quando a gente passa pela medicina integrativa e a gente fala da humanização, fala do olhar do paciente como um todo, da autonomia, do autocuidado, da parceria com o profissional de saúde, a gente transforma esse olhar no amor, né? Que o paciente consiga dar as mãos para a gente enquanto equipe, que a gente consiga fazer essa aliança para dar as mãos e fazer com que o paciente melhore e caminhe de uma forma mais leve. Esses são meus contatos, eu estou sempre à disposição nas mídias sociais, quem quiser me mandar pergunta, eu estou sempre a postos. Então era isso, pessoal, obrigada. Thiago, volto para você. Obrigado, doutora Sabrina, pela sua palestra. Agora eu gostaria, então, de dar seguimento à nossa mesa e, ao final, a gente vai ter, então, uma mesa de discussão e também de interação com o público. E, dando continuidade, eu quero agora chamar a doutora Regina Chamon para fazer a sua apresentação. É com você, doutora Regina. Olá, Thiago, obrigada. Vamos falar um pouquinho aí sobre estresse, trazendo aqui os meus conflitos de interesse. Eu sou responsável pelo serviço de medicina integrativa do Grupo Carinho, nas clínicas Incom e COI, no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. E eu queria começar, pessoal, sugerindo que você pense por alguns momentos em uma situação bem gostosa que você viveu, ou um lugar que você gosta de ir. Quem quiser fechar o olho pode fechar, mas traz na sua mente essa situação gostosa. E percebe o que está acontecendo no seu corpo quando você traz na mente essa situação. E agora eu queria que você pensasse em uma situação muito difícil que você tenha passado. Uma situação que realmente te deixou ansioso, aflito, angustiado. Traz essa situação na sua memória. E também percebe como é que o seu corpo se comporta quando você pensa nessa situação. É provável que você tenha percebido uma diferença entre trazer na memória uma situação boa e trazer na memória uma situação de ansiedade, de angústia. E é isso que a gente chama da interação mente-corpo. Tudo que a gente pensa provoca emoções, que provocam comportamentos, que mudam a maneira como o nosso corpo se coloca, como o nosso corpo se comporta. Da mesma maneira que quando a gente muda o nosso corpo, as nossas emoções mudam, os nossos pensamentos mudam. E isso está muito relacionado com uma parte do nosso sistema nervoso autônomo, que é a resposta de estresse e a resposta de relaxamento. Essas duas respostas é que promovem no nosso organismo essa interação entre o que a gente pensa e a maneira como o nosso corpo reage. E o que seria, então, essa resposta de estresse? Essa resposta é uma resposta comum, que nos afeta muito. Cerca de 70% das consultas médicas, em geral, no serviço de saúde, estão relacionadas com o estresse. E se a gente pensar especificamente no paciente oncológico ou oncohematológico, a gente vê que quase metade desses pacientes tem altos níveis de estresse percebido. E nesses pacientes, a gente tem uma correlação muito grande entre o estresse e os sintomas de depressão, fazendo com que nesses pacientes a presença desse estresse percebido piore a qualidade de vida, piore a qualidade de sono, faz com que eles sintam mais sintomas físicos e psíquicos. Por isso é muito importante a gente entender o que é o estresse, entender que o estresse é uma reação natural do nosso corpo, uma reação para nos proteger sempre que a gente se percebe em frente a uma ameaça ou um desafio. Então, toda vez que a gente se sente ameaçado, essa região do nosso cérebro, que é a amígdala cerebral, ela dispara uma resposta para o nosso corpo, que está principalmente relacionada com a ativação do eixo hipotálamo-hipófise e a ativação do nosso sistema nervoso simpático. Isso acontece através de dois hormônios principais, o cortisol e a adrenalina. E quando esses hormônios são liberados, a gente tem uma elevação da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da pressão arterial. Também a gente tem uma maior produção e liberação de glicose na corrente sanguínea.
mediadores que promovem ativação de plaquetas, de neutrófilos, também redução da fibrinólise. Ainda a gente tem liberação de citocinas inflamatórias e ativação da nossa resposta imune inata. Então, tudo isso acontece para que o nosso corpo esteja preparado para lidar com a ameaça ou com o desafio que aparecer ali na nossa frente. Isso é muito bom quando a gente pensa num estresse agudo. Mas quando esse estresse começa a ficar crônico, sejam esses estressores fatores externos, então alguma coisa que aconteceu no ambiente externo, alguma coisa que você viveu, o diagnóstico de uma doença como um câncer, ou nos pacientes que já passaram pelo tratamento, o momento em que eles vão refazer os exames de acompanhamento, sejam estressores internos, os nossos próprios pensamentos. Sempre que a gente está frente a um estressor, o nosso cérebro avalia como que ele percebe aquela situação. E se essa situação é percebida como uma ameaça ou desafio, existe então essa ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E a partir disso vem a maneira como a gente reage. Então, quando a gente reage automaticamente a essa percepção de ameaça, a gente tem uma ativação muito grande do sistema simpático, com aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência arterial, tensão muscular. E a gente, muitas vezes, quando esse estresse é crônico, quando ele começa a acontecer com muita frequência, quando a gente tem muitos estímulos de estresse, algumas pessoas começam a internalizar esse processo. Então, muitas vezes começam a negar que aquilo está estressando, ou a minimizar, não, isso está acontecendo, mas isso é bobagem, eu tenho outras coisas para me preocupar, tem problemas que são mais importantes, ou muitas vezes a gente reprime essa situação de estresse. E quando a gente começa a fazer essa internalização, o organismo ele vai se desregulando, se desequilibrando, e o prolongamento desses sintomas no longo prazo podem levar a alterações no sentido de uma arritmia, taquicardia, distúrbios do sono, com dificuldade de pegar no sono, ou dificuldade de manter o sono, ou ainda dificuldade de ter um sono que realmente relaxe, sintomas de ansiedade, preocupação excessiva, ruminação, e muitas vezes sintomas de dor crônica devido à tensão muscular, dor de cabeça, piora de quadros de dor como fibromialgia. Tudo isso a longo prazo levando a uma adaptação inadequada do organismo àquelas percepções de situações estressantes. E isso pode levar não só a sintomas físicos, como a comportamentos destrutivos. Uma hiperatividade, aquela pessoa que não consegue parar, que o tempo todo está recebendo estímulos ou procurando estímulos para não parar. Algumas pessoas caminham para o excesso de trabalho, para ocupar todo o seu tempo no trabalho. Outras pessoas caminham para excessos alimentares, muitas vezes levando à compulsão alimentar. Algumas pessoas também para dependências de substâncias, aumento do consumo de cigarro, aumento do consumo de álcool, algumas vezes a dependência de substâncias lícitas mesmo, medicações para ansiedade, medicações para dormir, medicações para acordar. Então, o uso das substâncias começa a ser de uma dependência para que a pessoa não pare, não entre em contato com esses fatores de estresse. E a gente pode chegar num extremo aí realmente de um colapso, de uma exaustão física, uma exaustão emocional, muitas vezes perda da motivação, perda do entusiasmo pela vida. Então, esse é um padrão de reação ao estresse, a reação de luta ou fuga, quando a gente não tem muita consciência corporal, quando a gente não tem muita consciência desse processo do estresse no nosso organismo. Mas a gente pode passar a responder de maneira mais consciente a esses fatores de estresse externos ou internos. Quando a gente começa a perceber melhor os nossos pensamentos, perceber melhor os nossos sentimentos, perceber melhor quais ameaças realmente estão acontecendo e são verdadeiras ali no nosso ambiente.
E isso é treinado através da atenção plena, das práticas de mindfulness, dos exercícios de se perceber, da gente começar a entrar em contato mais com essa nossa esfera de pensamentos e sentimentos. Quando a gente tem essa percepção, a resposta de estresse ela ainda acontece, porque ela é uma resposta involuntária. Então, a gente ainda tem a ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, mas a gente vai ter uma maior percepção de quando esse eixo se ativa. Então, a gente começa a perceber mais uma tensão muscular, a gente começa a perceber quando a nossa respiração acelerou, quando o nosso coração disparou. E com isso, percebendo essas modificações do nosso corpo, a gente começa a trazer estímulos para ativar a resposta de relaxamento. E com isso, voltar a uma respiração com padrão de mais normalidade, retomar a frequência cardíaca e a pressão arterial mais próximas da normalidade, melhorar a qualidade do sono, reduzir a ansiedade. E isso nos permite ter uma percepção mais realista do contexto que a gente está vivendo. Se aquela ameaça é uma ameaça mesmo, ou é alguma coisa que foi só preocupação da nossa cabeça. E quando a gente tem essa percepção mais próxima da realidade, a gente pode trazer estratégias para se adaptar a essa situação e perceber novas possibilidades. Percebendo essas novas possibilidades, a gente vai ter uma recuperação mais rápida, uma retomada mais rápida do nosso equilíbrio mental, do nosso equilíbrio físico, uma retomada da homeostase, que nos traz para uma condição de mais calma, para uma condição mais próxima do que é a nossa natureza. Um equilíbrio psicofísico, equilíbrio mental, a melhora do humor, enfim, a melhora da nossa saúde. Então, sempre que a gente está diante de uma situação de estresse, a gente pode desenvolver habilidades de perceber essa situação de estresse e perceber como o nosso corpo se comporta nesses momentos de estresse. Trazer essas estratégias de adaptação que vão nos permitir ter uma perspectiva mais positiva dos problemas, que vão nos permitir ter um corpo mais forte, capaz de lidar com o estresse. Então, dentro dessas estratégias de adaptação, a gente vai trabalhar atividade física, a gente vai trabalhar uma alimentação que realmente nos leve para uma condição melhor de nutrição. Nós vamos trabalhar medidas para melhorar a qualidade do sono. Nós vamos trabalhar também medidas relacionadas à psicoterapia, à espiritualidade, ao que traga sentido para aquela pessoa frente a situações de estresse que muitas vezes ela não pode simplesmente eliminar. E também a gente tem as estratégias para induzir essa resposta de relaxamento, que nada mais é do que o contraponto fisiológico da resposta de estresse no organismo. Essa resposta de relaxamento, ela pode aparecer naturalmente no nosso corpo, sempre que a gente se sente seguro, mas a gente pode voluntariamente provocar essa resposta, que é conhecida como a resposta de descanso e digestão. E essa resposta, ela começa no nosso organismo através de uma ativação do lobo pré-frontal, desligando a resposta, a exacerbação da resposta da amígdala cerebral e promovendo a ativação parasimpática. Então, quando a gente ativa a resposta de estresse, a gente tem uma maior liberação de hormônios como serotonina, melatonina. A gente tem essa ativação parasimpática com normalização da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da pressão arterial, uma melhoração da insulina, trazendo a glicose de volta para dentro das células e diminuindo a quantidade de glicose circulante. Nós vamos ter um relaxamento muscular, desfazendo a tensão muscular que foi feita na resposta de estresse. Também a gente tem uma tendência à normalização da função imune e da condição inflamatória do organismo e também uma vasodilatação periférica. Então, isso nos leva para a retomada do equilíbrio, da homeostase do corpo. E as práticas mente-corpo são as técnicas que nos ajudam a promover essa resposta de relaxamento com bastante eficiência. Dentro dessas práticas, a gente tem um conjunto de técnicas
que nos aumentam a capacidade dos nossos pensamentos, da nossa mente, de afetarem a função corporal, e com isso a gente tem um melhor manejo dos sintomas. Quando a gente olha quais são essas práticas, a gente tem muito bem estudadas e estabelecidas hoje já práticas como a meditação, nos seus vários tipos, os programas de mindfulness, os programas de redução do estresse baseado no mindfulness. Inclusive, quando a gente pensa no tratamento oncológico, a gente tem um programa baseado no mindfulness, que é o Mindfulness Based Cancer Recovery. A gente tem as práticas corporais como yoga, tai chi chuan, qigong. A gente tem as práticas do grupo da hipnose, seja essa hipnose uma hipnose guiada ou uma hipnose autoinduzida. E a gente tem as práticas guiadas, as práticas de relaxamento guiado, as práticas de imaginação guiada. Então, todas essas práticas elas já estão bem estudadas no manejo de alguns sintomas oncológicos, e nesse manejo a gente pode aplicar principalmente para alguns sintomas. Em 2018 a gente teve uma publicação da ASCO dizendo quais as evidências para o uso dessas práticas no manejo de sintomas oncológicos. Então, as práticas mente-corpo ajudam bastante, tanto na redução da ansiedade de sintomas depressivos, quanto diminuir os riscos do paciente oncológico apresentar sintomas depressivos e ansiosos. Também a gente tem um importante papel dessas práticas na melhora da qualidade do sono, reduzindo distúrbios do sono, reduzindo a incidência de insônia e funcionando como um apoio ao manejo da insônia. Também a yoga, principalmente, yoga, tai chi chuan e qigong, utilizados como ferramentas para reduzir a incidência e a intensidade da fadiga relacionada ao tratamento, que é muito frequente. Cerca de 70% dos pacientes oncológicos vão ter essa fadiga relacionada ao tratamento. E aqui a gente tem uma ferramenta bem útil para nos ajudar a lidar com esse sintoma que é de muito difícil manejo. Também a gente pode usar essas práticas para o manejo da dor. Não que essas práticas vão diminuir a dor, a sensação física da dor, mas o que essas práticas nos ajudam é que elas diminuem o impacto emocional que essa dor traz para o paciente, principalmente o paciente com dor crônica. A gente vai, claro, manter o uso de analgésicos, mas a gente pode associar as práticas mente-corpo para reduzir o desconforto emocional que essa dor provoca. E também a gente já tem uma série de estudos hoje mostrando que as práticas mente-corpo melhoram a percepção que os pacientes oncológicos têm da sua qualidade de vida, exatamente por esse estímulo à resposta de relaxamento, redução da resposta de estresse, encontrando aí esse equilíbrio que pode ser bastante desafiador durante o tratamento. E essas práticas também ajudam a lidar com a resposta emocional que aparece naquelas situações que são incontroláveis, que são imprevisíveis, aquelas situações sobre as quais a gente não tem uma ferramenta para lidar com ela de uma maneira de resolver o problema, né? Então, muitas vezes, durante esse contínuo do câncer, desde o diagnóstico até o tratamento, até a fase pós-tratamento, ou no paciente já com uma doença metastática, surgem situações sobre as quais a gente não tem nenhum controle. E aí, nessas situações, é muito importante a gente fortalecer a nossa capacidade de lidar com a reação emocional que surge nesses momentos. E aqui, essas práticas, as práticas mente-corpo, elas são muito úteis, elas nos trazem muita habilidade para lidar com esse incontrolável, com esse imprevisível. Então, eu queria agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que está tão na moda e que a gente vê que é tão útil dentro do cuidado oncológico. E eu passo a palavra novamente para você, Tiago. Obrigada. Muito obrigado, doutora Regina. Bom, é uma satisfação estar aqui nessa mesa e ver 3 palestras tão complementares, dando essa perspectiva dessa medicina integrativa no contexto da oncologia.
E eu passo, para encerrar a nossa mesa, a apresentação da doutora Glauci Correia. Doutora, a palavra está contigo. Olá a todos. Dr. Tiago, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Falar sobre a espiritualidade, para mim, é uma dádiva, porque como medicina integrativa, a psicologia, ela faz parte, e trabalhar com os pacientes, a sua espiritualidade, para que isso venha ajudar no tratamento, para que isso venha ajudar ao enfrentamento da doença, é muito importante. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que fazer a diferença entre fé, entre religiosidade e entre a espiritualidade. Lembrando que no final, tudo vai levar ao enfrentamento da doença, a uma melhor qualidade de vida, sempre ajudando. E sempre que eu falar ao paciente, eu também estou envolvendo os seus familiares, os parceiros e toda a equipe médica, a equipe de assistência que está junto com esse paciente, que se beneficia quando o paciente tem uma melhor adesão ao tratamento. Então, quando a gente fala de fé, a gente tem que falar muito mais do que acreditar, do que crer. A gente tem que falar na confiança, na entrega, no se comprometer exatamente com aquilo que você acredita, com aquilo que você acha que vai te ajudar a chegar ao fim, com aceitação, com beneficências e te ajudando a ter melhor qualidade de vida. Lembrando que a fé, ela é uma situação independente da religiosidade. A religiosidade, ela é, do ponto de vista da psicologia, influências em valores, influências em algum membro que a gente sabe de uma igreja, né, ou de uma religião que possa ser seu líder. Então você segue normas, você tem padrões de comportamento, você é uma pessoa que é movida a culpas em relação a algumas situações ligadas à religiosidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a espiritualidade ela não necessita de uma religiosidade, mas é a fé que você tem no sentido da sua vida, é o que você leva para você enfrentar as doenças e até mesmo a morte de uma maneira mais natural e menos pesarosa. Pela espiritualidade, ela não está ligada a nenhuma doutrina. A espiritualidade, ela transcende qualquer conceito de fé, ou seja, os sentidos, eles são permeados e facilitadores ou decodificadores de um melhor aprofundamento da realidade. A espiritualidade é o que ajuda muito na sua autoestima, na sua comorbidade como uma forma geral, a ela ser menos doída. Então, quando a gente fala sobre isso, estamos falando também dos pacientes e dos familiares que se beneficiam com o bem-estar daquela pessoa que você ama. E qual a relação que tem a espiritualidade com os desfechos de saúde? São muitas as relações e a gente vai ver agora algumas delas, mas a melhor de todas elas é a gente chegar ao final de uma doença com o benefício de melhor qualidade de vida, lembrando que essa doença não é de uma pessoa só, essa doença é de uma família inteira. Se você tem um membro doente dentro de casa, toda a família está adoentada também, porque a família ela vai funcionar com a dinâmica voltada para melhoria, benfeitoria e qualidade de vida daquele paciente. Então, a gente tem artigos que comprovam isso, existem vários hoje. Eu gosto muito desse artigo que fala do impacto da espiritualidade na saúde física. E a gente falando de religiosidade e de espiritualidade, o impacto sobre a saúde física é de extrema importância para que a gente tenha o bem-estar como um todo, o físico, o emocional, o social e o espiritual. As dimensões de saúde passam pelo bem-estar físico, emocional, social e espiritual e hoje em dia também podemos falar pela parte ecológica. Então é bom a gente falar sobre algumas situações importantes nesse sentido e considerar todos esses fatores de prevenção para que você chegue ao desenvolvimento de uma doença com enfrentamento ou diminuindo na população sadia, o adoecer, reduz muito os óbitos. E como que reduz o óbito? Porque a gente, se for parar para pensar, um paciente com depressão e o mesmo paciente com o mesmo problema, que está bem, que tem uma fé, sua espiritualidade desenvolvida, o impacto da doença, ele é
é menor, e isso existem vários estudos que podem comprovar sobre isso. Então, por que que a relação entre religiosidade, felicidade e qualidade de vida, nesse sentido, ela é tão importante? É importante no sentido de que alguns estudos vão demonstrar que a parte religiosa de uma pessoa e a parte espiritual dela vão se associar aos melhores índices de saúde. E como é que a gente pode pensar sobre isso? A gente vai incluir aí o que para a psicologia é muito importante. Como psicóloga, eu não vou me importar o tempo todo com a doença do paciente. Eu tenho que me importar com aquilo que ele traz de bom, para que eu me apegue e eu ajude a partir daí a ele enfrentar essa doença. Ajude a família a ajudar o paciente também a enfrentar essa doença. Então, nesse sentido, a gente tem que incluir a longevidade, a gente tem que incluir uma melhor qualidade de vida, aumentar essa qualidade de vida, lembrando que o paciente doente, ele ainda tem uma vida. O paciente que faz uma quimioterapia, ele ainda tem uma vida. O paciente que faz a quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia ou qualquer outro tratamento, ele vai chegar ao final dessa doença, ele vai ter que enfrentá-la muito bem e, para isso, a espiritualidade vai segurá-lo, a sua fé, e ele vai enfrentar isso melhor se ele tiver uma autoestima mais trabalhada, uma autoconfiança, e ele conseguir, a partir daí, diminuir sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Muitos pacientes podem ter ideação suicida, muitos pacientes podem tentar o autoextermínio. Para isso a psicologia está aí para segurar e para mostrar que existe vida depois de um câncer. Existe uma divisão de águas ali entre o câncer e o pós-câncer. Pacientes que nunca fizeram nada na vida, eram sedentários, se tornam até atletas, se tornam grandes maratonistas. Eu tenho pacientes assim e eu posso validar o que eu estou falando. Pacientes que eram obesos e pela obesidade, né, ser um fator de risco para doenças, os pacientes começam a fazer atividades físicas, começam a olhar mais para o seu lado espiritual e o seu lado social, para que eles não vivam só de trabalho, só de preocupação, só de problemas. Então, o bem-estar psicológico vai levar a esses pacientes e seus familiares a ter um maior índice de felicidade, de satisfação com a vida, ou ter um olhar positivo e um afeto mais positivo, de forma que ele eleve de cada vez mais o seu bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Então a gente tem que lembrar que nas relações entre espiritualidade e desfechos de saúde, a ciência entra de uma maneira em que mostra, através de artigos, através de livros, eu gosto muito dos livros, alguns livros, para mim, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, são livros de cabeceira, e são importantes que todas as pessoas que lidam com pacientes e familiares adoentados, vamos falar assim, eles precisam ler. Então a gente fala muito que os níveis de espiritualidade são indicadores de bem-estar. Por quê? Porque vão levar você a ter satisfação com a sua vida, a enfrentar melhor uma doença, a enfrentar melhor qualquer tipo de problema, tendo afetos positivos e cada vez mais levantando o seu bem-estar, a sua moral, a sua autoestima, autoafirmação e autoconfiança, que é muito bom. O autocuidado nesse sentido, ele é muito falado para que as pessoas se olhem de outra maneira, para que elas passem a se valorizar. E com isso, a gente vai diminuir, e diminui sim, os processos depressivos, os humores deprimidos, os sintomas ansiosos, os pensamentos ruins, sejam eles lá qualquer, os pensamentos sobre mortes, os abusos de álcool, de drogas, e que são muito comuns, né, quando as pessoas não têm força para enfrentar a doença, para enfrentar algo que vem depois e que é dolorido. A gente sabe que um câncer, ele é operado, mas tem um tratamento depois. Então a gente tem que deixar isso bem claro, que após o câncer tem um tratamento, mas que essa pessoa nunca vai estar sozinha. Ela vai estar com seus familiares, tem toda uma equipe de assistência da saúde com ela, incluindo a psicologia, que vai sempre olhar para o que existe de bom nesse paciente e resgatar isso cada vez mais para que isso melhore a sua autoestima, o seu bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Por que eu falo nisso o tempo todo?
Porque a maioria dos pacientes, quando a gente vai conversar com eles, gostaria que conversasse sobre o seu lado espiritual. Ainda não são todas as pessoas que, a fazer um tratamento com o paciente, fala sobre o seu lado espiritual. O cuidados paliativos que deveria ser iniciado a um paciente quando ele tem um diagnóstico de câncer, como paliativista, eu vou falar sobre isso, porque a fé desse paciente é importante para o enfrentamento da doença, para o enfrentamento do tratamento e para chegar ao final dizendo, eu venci. Então, a gente tem que pensar que existem algumas leituras que são muito, muito, muito importantes. A espiritualidade no cuidado com o paciente deve ser reforçada. A espiritualidade dentro da saúde mental é sempre muito bom falar. Esses livros eu recomendo, que são livros realmente que foram importantes para mim, e eu acho que se for importante para mim, eu passo, é uma dádiva poder passar para vocês. Mas o que realmente me traz a realidade daquilo que eu gosto de fazer, que é trabalhar com a oncologia, é trabalhar com cuidados paliativos, é o livro sobre a espiritualidade e a oncologia. Eu recomendo livros, eu recomendo artigos, todas as pessoas que chegam a mim para tratamento ou alunos que perguntam, eu gosto de fazer algumas recomendações importantes. Existem muitos artigos, existem muitos livros, existem literaturas diversas, mas eu tenho algumas que eu gosto muito de pontuar, e esses são alguns deles. Então, apoiar a espiritualidade do paciente, do seu familiar, pode sim aumentar a capacidade do enfrentamento. E quando a gente fala sobre isso, eu gosto muito desse artigo que fala que o enfrentamento religioso e espiritual com pessoas com câncer em quimioterapia aumenta muito o seu bem-estar, aumenta muito a sua forma de levar a vida. Então, devem ser compreendidos, devem ser valorizados e devem ser levados em consideração como um cuidado para a saúde, individualizado e, lembrando, singular. Cada pessoa é uma pessoa, a mesma doença afeta as pessoas de formas diferentes, porque essas pessoas são únicas. Então, a espiritualidade na vida das pessoas em tratamento quimioterápico tem que ser levado em consideração e é fundamental para o enfrentamento da quimioterapia, que é tão difícil. Lembrando que sempre que essas pessoas, que ela não é só um cabelo, uma mama, ela é muito mais, ela é um todo. Então, quando a gente fala de um todo, a gente não pode separar a parte física da emocional. Então, a gente tem que trabalhar também a parte espiritual tão importante nesse cuidado, nesse enfrentamento da doença, nesse tratamento. Então, é importante integrar, a gente falando de medicina integrativa, integrar os aspectos psicológicos, os espirituais, os nutricionais, para a gente poder apoiar esse paciente como um todo. A psicologia não é nutrição, mas a gente não pode falar de alimentos também, que a gente já sabe, que a gente estuda, que ajudam a beneficiar esse paciente no seu bem-estar? Sim. Existe um questionário chamado FICA, né? Que é um questionário que a gente vai falar do enfrentamento, que a gente vai falar do conforto que o paciente tem quando o médico, quando o psicólogo, quando qualquer membro da saúde vem a ele para falar de coisas que deixam, assuntos que deixam esse paciente ou seus familiares confortáveis, com melhores indicadores de qualidade de vida. Então, a gente vai falar desse questionário, que esse questionário ele vai falar da fé, da importância em que essa fé, em que a sua espiritualidade tem para você e para a sua família. Se você tem alguma religiosidade, dentro dessa religiosidade existe um líder ou parte de uma comunidade que você frequenta e que te ajuda no seu bem-estar. E qual a abordagem que isso pode ser levada dentro do seu tratamento? Como você gostaria que se tratasse a sua fé, a sua espiritualidade no seu tratamento? Eu acho importante que todos os médicos oncologistas levassem isso em consideração, porque isso para a psicologia é muito importante. É bom saber que em todos, ou na maioria dos centros oncológicos, existe o apoio psicológico para o paciente. É utilizado dentro da medicina integrativa, como bem fala a Sabrina, e a gente tem que falar que o bem-estar do paciente passa muito pelos seus aspectos psicológicos. Quando eu falo aspectos psicológicos, é o aspecto mental e o emocional desse paciente. E dentro desse questionário FICA, também existem algumas pesquisas que falam sobre a qualidade de vida e saúde dos seus pacientes. Como eu falei,
Alguns pacientes relatam isso firmemente, que gostariam que falasse da sua fé, da sua espiritualidade dentro do tratamento. Muitos se afastam, falam que o Deus, né, de cada um, em cada sua religião, eles estão chateados, tristes, porque por que eu ficar doente? Tudo tem um motivo e as pessoas conseguem lidar melhor com sua chateação, com o seu mal-estar, quando eles enfrentam a sua doença, seu tratamento baseado na religiosidade e na espiritualidade. São estratégias cognitivas e comportamentais que vão colaborar para esses eventos estressores, vão colaborar de forma positiva, ajudando esse paciente e seu familiar a enfrentar a doença e a chegar ao final do tratamento e poder dizer: eu venci e bateu o sininho lá. Então a gente ajuda nesse sentido. E isso tudo foi embasado pela Portal da Psiquiatria, quando se posicionou sobre a espiritualidade e a religiosidade, falando que a necessidade de se levar em conta a religiosidade dos pacientes está reforçada na declaração oficial da Associação Mundial de Psiquiatria. Ou seja, a gente não está falando por falar, a gente está falando de uma coisa cientificamente comprovada. Então, é bom lembrar que existem muitos artigos, e eu sempre falo isso, que o enfrentamento religioso, ele tem que ser levado no seu coping religioso espiritual. É o chamado CRE, né? É o modo como o indivíduo vai utilizar a sua fé para lidar com movimentos e momentos estressores. Isso vai contribuir muito na adesão ao tratamento, na redução de todo o estresse situacional, dos sintomas ansiosos, depressivos, daqueles momentos em que você se isola e não quer falar com ninguém. Esse CRE é uma resposta muito importante, é uma resposta que se adapta bem a todo tipo de estresse e inclui alguns recursos importantes na resolução de problemas, de dúvidas e planejar, né, o apoio que você vai precisar para você levar o seu tratamento. É importante que esses pacientes, após o tratamento, permaneçam em tratamento psicológico, sim, em acompanhamento psicológico, para que a gente possa sempre manter a autoestima, a autoafirmação e a autoconfiança desse paciente lá em cima, para melhorar sempre a sua qualidade de vida e a sua forma de enxergar a vida, né, como um todo. Então, respeitar a crença do indivíduo contribui também para uma melhor relação interpessoal entre a equipe de profissionais e da pessoa cuidada. Vamos levar sempre isso muito em consideração. Então, assim, respeitar a crença do paciente e do seu familiar é importante para a gente levar adiante todo esse enfrentamento e todo esse complexo de situações que esses pacientes vão passar. Esse questionário vai falar da sua fé e da sua crença, tanto dos pacientes quanto dos seus familiares. Vai falar da sua espiritualidade, da importância que isso tem para você na sua vida, no seu tratamento. Se alguém da sua comunidade religiosa lhe dá suporte, esse suporte espiritual também muito importante, vindo, né, de pessoas capacitadas para isso. E qual abordagem isso é importante no seu tratamento? Como a Sabrina também falou desse livro, a gente tem que lembrar quando o paciente não tem nenhum tipo de espiritualidade desenvolvida. O que a equipe de assistência vai fazer? Vai deixar de tratar o paciente por isso? Ou vai perguntar para esse paciente como ele convive com a sua doença, o que ele sabe, qual é o propósito que ele tem de vida, o que ele sabe dos impactos do tratamento. Se esse paciente não tem fé, não tem religiosidade, não tem espiritualidade desenvolvida, cabe a nós da equipe de assistência melhorar e ajudar esse paciente no seu bem-estar. Para isso, nós vamos fazer com que ele haja naturalmente buscando planos e propósitos para o futuro. Lembrando que após o câncer existe vida, durante o câncer existe vida. E cabe a nós, durante esse tempo todo, lembrar que escutar é muito importante. Quando a gente escuta um paciente, quando a gente escuta esse familiar, a gente tem ali todo a nossa anamnese pronta. A gente sabe o que esse paciente quer, o que ele pensa e o que ele espera para enfrentar a doença, o tratamento e para se sair muito bem após isso. Eu sou Glaucio Correia, fico à disposição de vocês. Aí tem todo a forma como vocês podem me ajudar. E o amor promove a resiliência e a empatia, a segurança. Tiago, é com você.
Muito obrigado, doutora Glauce Correia, pela sua magnífica palestra, uma palestra que certamente complementou as palestras anteriores, e eu quero agradecer a presença de todas vocês e também agradecer ao público que está nos assistindo, abrindo então agora para a sessão de perguntas, diretamente pelo chat, vocês podem enviar para nós, cada um dos palestrantes, cada uma das palestrantes vai respondê-las, e ao final a gente vai ter uma discussão também sobre esse tema com a minha moderação, organizando aí pela temática, mas também trazendo uma perspectiva de interação entre esses diversos temas e outros que o público possa se interessar e enviar aqui para nós. Muito obrigado. Vamos então aguardar aí o público e começar a nossa sessão de debate. Olá, boa tarde a todos. Que mesa incrível, hein? Eu fiquei aqui muito feliz. Boa tarde. Muito feliz. Que bom, é um prazer conhecê-las, né, mais de perto, não só assistir as palestras, mas agora acho que vai dar para interagir um pouquinho mais. A gente já tem algumas perguntas aqui, eu também anotei algumas coisas, e eu acho que a gente vai ter aí uma mesa muito rica. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Eu queria começar por algumas questões do público, eu vou guardar as minhas para o final, porque eu acho que algumas dessas perguntas já vão nos ajudar. A primeira foi da Karina. Ela perguntou se as práticas integrativas estão inclusas no tratamento de câncer no SUS. Talvez a doutora Sabrina possa responder. Vamos começar por ela. O SUS tem uma apostila, né, de práticas integrativas. Alguns hospitais adotam algumas práticas. Então, assim, ainda não é universal, ainda não é acessível a todos, mas a gente está caminhando. Mas a gente já tem o suporte do SUS, já tem a cartilha, já tem esse suporte para várias práticas, para alguns sintomas em determinados hospitais. Eu acho que a gente está caminhando bem nesse sentido. Muito bem. Eu queria complementar, Sabrina, e talvez também passar para a Regina, para a Glaucia, se quiserem complementar, a questão de que as práticas integrativas já estão no SUS, né? Então, já existe as práticas sendo praticadas, né, no SUS em várias instâncias, mas que cada sociedade médica tem, então, as suas determinações, cada médico também tem as suas condutas. Eu acho que o intuito desse fórum também é dar visibilidade a esse tipo de intervenção, claro que sempre em acordo, tanto com as sociedades quanto com a opção ou as estratégias que cada médico está formado para isso, né, e eu vejo que vocês têm essa formação, acho que vocês poderiam dar uma palavrinha a mais sobre essa formação. Não sei quem Tiago, dar mais uma palavrinha. Regina. A gente tem dentro do SUS, né, a política as práticas integrativas e complementares, elas estão disponíveis, mas também dentro dos serviços a gente também tem isso. E como você falou, depende um pouco da experiência de cada profissional, da formação de cada profissional, e a gente vai usar isso também dentro da experiência de cada serviço, sempre ressaltando o embasamento científico, mas também levando em consideração valores, preferências, direitos dos pacientes. Então, é muito importante a gente entender o que para aquele paciente faz sentido e não só necessariamente qual seria a prática que para aquele sintoma seria benéfico, né? Porque muitas vezes a meditação é benéfica, por exemplo, para a melhora da qualidade do sono, mas o paciente não tem interesse nessa prática, né? Então, a gente vai buscar uma prática que tenha essa evidência de segurança e eficácia, mas que também atenda esse sintoma. E a gente vê hoje grandes serviços de oncologia já trazendo essa prática muito bem estabelecida, né? A Sabrina trabalha com isso no serviço de oncologia. Eu aqui em São Paulo, no Vale do Paraíba, trabalho só com isso dentro do Grupo Carinho. Então, nas nossas clínicas de oncologia, a gente consegue oferecer isso para os nossos pacientes. Eu acho que é muito importante o paciente saber dessas práticas, porque quanto mais ele sabe, mais ele vai querer ter acesso. Isso mobiliza a equipe de saúde para estudar, para aprender e para tentar trazer isso para a rotina dos serviços de oncologia, né? Obrigado.
Eu queria aproveitar então e perguntar mais especificamente para cada uma de vocês, como é a sociedade em que vocês atuam, como são essas determinações, sociedade de oncologia, sociedade de hematologia, sociedade de psicologia, como é hoje, né, o indicativo sobre usar ou não usar, ou como usar as práticas integrativas, já fazendo menção a Tatiane, que fez essa pergunta em relação ao paciente hematológico, se as práticas integrativas também são indicadas. Então, eu já queria mobilizar essa discussão dessa forma, né? E aí a Glaucia também poderia responder em relação à psicologia. Tiago, eu uso essas práticas integrativas em todas as situações dentro do meu trabalho. Eu acho fundamental, a gente sempre quer elevar a qualidade de vida do paciente e melhorar os seus aspectos emocionais e seus aspectos de vida. Então, se você pode, usando a espiritualidade, foi o que eu falei, melhorar o bem-estar do paciente e da família, que também sofre muito. A gente sabe que a doença não é de um paciente, a doença é de uma família inteira. Então, a gente tem que melhorar a partir do que existe de bom dentro do ruim. A gente fala, né, muito nas práticas da busca da felicidade. Então, assim, o que está ruim? Você vai ver o copo meio cheio ou meio vazio. Eu tendo a sempre achar, pela psicologia positiva, que as pessoas vejam o copo meio cheio. E a partir daí, dentro do que está bem ruim, trabalhar a resiliência desse paciente, desses familiares, através da medicina integrativa, com alimentos que sejam aqueles comforts, né, que ajudam a melhorar o bem-estar. É chocolate que você precisa agora? Então é chocolate que você precisa agora. Vamos optar, né? Não tem nenhuma nutricionista agora aqui, mas vamos optar pelo aquele que faz menos mal. Então, assim, dentro de tudo que a gente faz, a gente tem que buscar sempre olhar o que existe de bom naquela situação ruim. A resiliência a gente aprende desde a infância. Então, a gente tem que utilizar a resiliência, as práticas da psicologia positiva, e a gente tem que fazer o que é o melhor possível. E lembrando sempre, isso é uma coisa que eu e Sabrina a gente discute bastante. Por mais que a gente faça muita coisa, existe um momento que a gente precisa não fazer nada e validar esse ócio. Também é parte da medicina integrativa, né? Das práticas integrativas. A validação desse ócio para que a gente também não adoeça. E isso a gente passa para os nossos pacientes, que muitas vezes adoecem pelos excessos, que não sabe parar, que não sabe a hora de dizer, olha, daqui para frente não. Então, dizer não é muito importante para que a gente saiba caminhar e seguir adiante. Eu gosto Obrigado, de doutora falar um Glaucia. pouquinho. Deixa eu só Desculpa. fazer só dar um tempero nisso, porque eu estou entendendo pela fala de vocês que não é uma questão de conselho nem de sociedade, estou entendendo que na especialidade de cada um de vocês, as práticas integrativas já estão recomendadas, né? Claro que dentro do tipo de prática que cada especialidade faz, e também a gente já falou aqui em resposta a Tatiane de que no SUS já está também autorizado. Então, está me parecendo, pela fala da doutora Glaucia e da doutora Regina, que é mais uma questão de formação do profissional. Tá? É só para Thiago, estimular um pouco essa na verdade, a aí. gente precisa sim da formação do profissional, mas as nossas sociedades elas já endossam essas práticas. Então, existe a Sociedade de Oncologia Integrativa, SIO, que tem guidelines para tumores em geral, para tumor de pulmão, para tumor de mama. Esses guidelines, eles são endossados pela ASCO, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a Sabrina pode falar um pouquinho mais, e a ESH, que é a Sociedade Americana de Hematologia, também valida essas práticas e traz essas práticas para dentro do cuidado oncohematológico, né? A gente sabe que principalmente no transplante de medula, terapias como a acupuntura são muito úteis para náusea, para vômito, para redução de mucosite. Então, as sociedades médicas oncológicas e oncohematológicas, sim, elas já endossam essas práticas e elas validam o uso, mas a gente precisa de mais profissionais capacitados tecnicamente, tanto para indicar quanto para executar essas práticas no paciente oncológico, que é um paciente com uma série de especificidades. Acho que a Sabrina pode complementar e falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nesse ponto, Regina falou tudo, né? A gente, nem todos os médicos são a Sabrina que vão indicar as práticas integrativas, que não seja só as práticas da medicina
para que o paciente familiar se beneficie, né, Sabrina? Uma coisa que eu gosto de sempre falar, eu acho interessante esse olhar tanto da parte do profissional de saúde como dos pacientes, é que quando eu comecei na ASCO, que é o maior congresso que tem no mundo de oncologia, né, o maior congresso que a gente tem, e isso tem muito tempo, tá, gente, que eu comecei no congresso, a medicina integrativa, os temas da medicina integrativa ficavam lá do outro lado do congresso, no terceiro andar, no fundo da sala, no fundo do corredor. E os anos foram passando, e o último que eu fui presencialmente, que foi 2019, a gente ainda está do outro lado, mas a gente está no primeiro andar, na sala de frente, com as salas lotadas. Então, assim, ainda existe uma resistência dos profissionais de saúde, né, em ampliar o olhar, além da medicação, né, em perceber que a meditação, a prática de atividade física, o suporte nutricional, tudo isso impacta na qualidade de vida e pode melhorar o prognóstico do paciente. Mas a gente está aumentando cada vez mais o investimento em pesquisa, capacitando o profissional, trazendo o interesse da sociedade e cada vez mais a gente vê pesquisas o tempo todo saindo. Então, eu acho que 2022, quando a gente tiver o congresso pessoalmente, quem sabe a gente já está do lado de cá, e eu acho que abrir espaço para essas discussões é a chance da gente fazer isso acontecer. Muito bom. Doutora Sabrina, eu queria até devolver, né, para você uma nova rodada de discussão, porque eu acho que uma questão também que se fala é sobre as evidências científicas, né? E até a Tayana, por exemplo, perguntou sobre evidências científicas em relação à fé na melhora do prognóstico. Mas eu queria, antes de responder a Tayana, eu acho que cabe primeiro a gente fazer uma reflexão, e eu queria começar com a doutora Sabrina, em relação às evidências científicas das práticas integrativas. Especialmente, a gente pode até se concentrar mais na medicina integrativa, mas quem quiser dar esse passo a mais sobre exemplos de práticas integrativas incluídas na medicina integrativa, eu acho que cabe bem, mas fiquem à vontade. E eu queria citar algo da palestra da doutora Sabrina, que ela trouxe no início a história da prática médica, né? E na história da prática médica, uma coisa que aconteceu mais recentemente foi uma revolução tecnológica, junto, claro, com uma revolução científica. Dentro de cada grande fase, né, a revolução da farmacologia, a genética, os antibióticos e tantas outras revoluções. E eu acho que algo que ainda talvez dificulte, né, a formação dos profissionais e a abertura para pensar sobre essas práticas, talvez seja essa relação entre a humanização e o tecnicismo, né? E a gente sabe que isso na formação do profissional de saúde, não só o médico, isso é um desafio dentro das universidades, né? Como formar, então, esse profissional para que ele seja muito bom em usar as evidências científicas, usar as técnicas e tecnologias, mas não deixar de fazer uso de toda a arte médica, né? A história da medicina em termos do humanismo. Eu acho que a medicina integrativa resgata isso de alguma maneira. Então, eu queria ouvir de vocês sobre isso, especialmente salientando que eu percebi que vocês três deram muita ênfase às evidências científicas. Vocês se fundamentaram nisso. Eu fico muito feliz de perceber a seriedade, o cuidado em trazer isso para o público. Sabrina, por favor, fique à vontade. Medicina integrativa é toda embasada em ciência, né? E eu acho isso importante porque a gente tem um mercado, né, de saúde que cobra muito a ciência, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, das práticas de saúde milenares, nem todas elas têm embasamento porque são muito antigas, né? Nem sempre foram documentadas, nem foram baseadas em ciências, mas são usadas até hoje, né? E a gente sabe que tem evidência. Só que a gente, quando traz ela aqui para o lado de cá, né, do mundo, a gente tem uma resistência na adoção dessas práticas. Então, eu acho que, de certa forma, a gente busca esse embasamento para que a gente consiga levar cada vez mais para dentro do mercado de saúde, para os profissionais de saúde. E uma coisa que é interessante que você falou, Thiago, e eu posso exemplificar com a pandemia, né? Nunca a gente esteve tão conectado, né? Nunca a gente esteve tanto ligado o tempo inteiro e nunca a gente buscou tanto o outro, né? Nunca a gente quis tanto falar com o outro, quis tanto abraçar o outro. Então, eu trago essa percepção para o que acontece na evolução da saúde, sabe? A gente está se modernizando, a gente está cada vez mais tecnológico, mas eu percebo que as pessoas precisam estar
mais envolvidas no processo da sua saúde e da cura, e elas buscam profissionais que tenham esse olhar humanizado, sabe? Eu acho isso muito bonito e eu acho que é assim que a medicina vai caminhar, vendo o paciente como um todo, aliado com a tecnologia, sim. Muito bem. Tiago, acho que Oi, Regina. é importante a gente ressaltar também, né, a questão da humanização. Ela é fundamental, mas a gente fica falando tanto sobre a evidência científica, porque a gente sabe que principalmente as coisas que a gente ingere, né, as substâncias que entram no nosso corpo, elas podem interagir com a terapia, tanto no sentido de aumentar efeito adverso, como no sentido de reduzir a eficácia daquela medicação. Então, a gente precisa ter muito esse embasamento, principalmente para terapêuticas que parecem muito naturais, como um óleo essencial, fitoterapia, mas que podem ter essa interação. Por outro lado, a gente precisa levar em consideração, quando a gente pensa nas práticas integrativas, um grupo muito extenso de práticas e muito diversas entre si. Algumas dessas práticas, elas têm uma abordagem integral da pessoa, a maioria delas, né? E aí é difícil a gente estudar essa prática como uma intervenção pontual, né? Como a gente faz com uma droga, por exemplo. Você usa uma droga, um placebo e compara. Quando a gente está fazendo uma intervenção, que é uma intervenção que mexe em muitos aspectos da vida da pessoa, a gente precisa entender qual que é a metodologia, que é uma metodologia que consiga entender essa mudança toda. Então, muitas vezes, a gente não vai tirar a dor só, a gente vai tirar a dor, a gente vai reduzir a ansiedade, a gente vai melhorar a qualidade do sono, e tudo isso vai levar a uma melhor qualidade de vida de uma maneira global. Então, acho que a ciência hoje tem caminhado bastante, mas a gente ainda está aprendendo a estudar essas práticas que têm uma visão mais integral e que tem essa abordagem mais ampla. Você, como cientista, acho que pode falar um pouquinho para a gente sobre isso. Deixa eu só dar uma... Isso. Só um pouquinho, Glaucia. Só concluindo assim o que ela falou. Eu ou você, Tiago? Não, só um comentário rapidinho. Eu acho que você vai complementar muito bem ela, mas a gente, terminando essa rodada, a gente vai para a rodada final. Então, Glaucia, por favor, complemente. Eu acho que a sua visão, né, da psicologia, eu acho que tem um enraizamento maior na humanização, e tem esse aspecto cognitivo que muitas vezes a gente atribui à humanização, mas está cada vez mais claro, evidências científicas sobre aspectos cognitivos que vão incluir muito desse cuidado, do autocuidado, né, e de outras abordagens que eu acho que a palestra da doutora Glaucia deixou muito claro. Por favor, doutora Glaucia. Assim, quando a gente fala em humanização, a gente tem que lembrar da habilidade que esse profissional, que ele está formado, né, dentro dessa área integrativa, que eu acho que a área integrativa é diferenciada, a gente aprende a ouvir, a respeitar, mas a gente aprende muito mais a ouvir mais. E como eu falei na palestra, é super importante a gente dar voz ao paciente, ao familiar. Ali, a gente já tem ali um tratamento feito com dignidade, o paciente e o familiar se sente digno, sendo tratado como uma pessoa de respeito e única. Quando a gente fala sobre isso, a gente está tratando não só aspectos físicos, mas os emocionais, o social, o espiritual, o cognitivo, o interrelacional. E quando isso acontece, eu tenho certeza que a gente está ajudando esse paciente, ajudando esse familiar a vivenciar essa doença de uma forma muito mais diminuída de dores, de sacrifício. O câncer não termina numa cirurgia, ele tem um tratamento pesado. E se você está ali do lado e se mostra, olha, independente do seu tratamento, você pode contar comigo a qualquer momento. Isso é importante. Isso é importante, isso faz parte da política nacional de humanização. É você se colocar à disposição, ser o ouvido para qualquer momento. Porque quando você adoece de qualquer coisa, você não quer ouvir a pessoa que diz, vai passar. Vai passar. Mas até passar, vai doer um pouco. Você, quando vai a um evento, antes de você ficar bonito, lindo, você ficou feio, você enrolou os cabelos, né? Você estava com a sobrancelha feia, você foi fazer, você estava sem maquiagem. É a mesma coisa. Para você se curar ou para você passar por um processo de tratamento,
você tem que ter alguém do seu lado que fale assim, segure na sua mão, ou que fale simplesmente assim, ó, tô do seu lado, tô quieto, mas se precisar me chama. E a gente está à disposição o tempo todo. Eu sei que a Sabrina faz isso, eu conheço a Sabrina, a gente já está junto há muito tempo nessa situação, e praticar a humanização é fundamental para qualquer bem-estar de pacientes familiares, para chegar ao final de uma doença, bem, com qualquer desfecho que ela tenha. Muito obrigado, adorei. Agora a gente vai então para as considerações finais. Eu peço que cada uma então selecione o que quer acrescentar. Eu acho que foram ótimas rodadas com pertinentes perguntas aí para complementar o que já foram as palestras. E eu queria colocar alguns pontos que me chamaram a atenção e complementam já esse ciclo de falas que a gente teve. Acho que um ponto aí que ficou muito claro é que a prática ela se volta para um dos sintomas, que é o estresse, que é também desdobramento para muito da falta, né, de bem-estar, da fadiga, da dor do paciente. Muitas vezes não adianta, né, insistir com uma abordagem farmacológica, existem outros meios. E dentro disso, a palestra da doutora Regina, acho que foi também muito clara em relação a esses mecanismos ligados não só à fisiologia das emoções, mas por detrás de uma emoção que se dá de forma negativa, crônica, isso se transforma num estresse que perpetua esse desconforto e que existem mecanismos para se reverter isso, principalmente do ponto de vista cognitivo, mas não só através de estratégias de linguagem verbal, né, mas também de outras formas de comunicação, de interatividade e através do corpo, da alimentação, e outras formas que vocês trouxeram tantos exemplos. E eu percebo que isso é muito científico, mas ainda há uma dificuldade para o profissional de saúde, especialmente os médicos, talvez, né, tenham essa dificuldade. E eu entendo dentro da universidade que eu vejo que a gente não tem uma cadeira, ou tem poucas universidades que têm uma cadeira que vai tratar sobre essa neurofisiologia, né, sobre esses aspectos científicos ligados ao estresse, à dor crônica, que não é um mecanismo periférico, não é um mecanismo que se dá pelo corpo, mas muito pelo cérebro. E aí entra essa relação corpo-mente, que vocês colocaram muito bem, e entra também o aspecto da espiritualidade que a doutora Glaucia colocou também de uma maneira muito sutil, embasada, que inclui, né, nessa habilidade cognitiva a rede de apoio, a família, não só a religiosidade, mas também a espiritualidade como uma prática individual, seja qual for a adoção, mas nos lembra que o paciente traz com ele no sofrimento dele muito dos padrões de pensamentos, ideias, crenças, valores, normas que a doutora Regina comentou. Então, esses são os meus comentários finais. Eu queria agora passar para vocês. Eu acho que, não sei, a doutora Glaucia talvez possa começar agora dessa vez, e a gente segue uma a Obrigada, uma. Tiago. Assim, aborda o paciente, que isso sirva para quem está do outro lado assistindo a gente. Sempre aborda um paciente de forma individualizada, demonstrando empatia, chamando pelo nome, principalmente olhando nos olhos e com toda a paciência para escutar. Dessa maneira, a gente está transmitindo confiança, a gente está transmitindo segurança, a gente está fazendo com que essa pessoa que está uma qualidade de vida ali um pouquinho diminuída porque está chateado, ela vai acreditar no tratamento, ela vai se sentir apoiada e ela vai sair daí com muito mais confiança e muito mais segura. E o câncer é um divisor de águas. O câncer, ele traz para você alguns benefícios que você não tinha antes na sua vida. E isso, você vai se tornar um grande atleta, vai comer melhor, vai dormir melhor, vai se olhar mais, vai se autocuidar. É isso. Obrigado, doutora Glaucia. Doutora Regina, suas considerações finais, por favor. Tiago, queria agradecer de novo o convite. Eu acho muito importante a gente abrir esses espaços de fala, né, num movimento tão importante como o TJCC, esse tema sendo abordado. Acho que, como você falou, a gente precisa, sim, de mais profissionais de saúde com esse olhar, com o entendimento da fisiologia do que está por trás dessas práticas. Eu acho que isso é o que valida a prática dentro do meio acadêmico. Isso faz com que a prática ganhe força para que cada vez mais profissionais de saúde possam trazer isso dentro do cuidado com a saúde. E também muito importante o paciente ter esse olhar de que existe muito que ele mesmo pode fazer durante o seu tratamento oncológico. E a isso a gente dá o nome de autocuidado.
Então, fica aqui o meu estímulo, tanto para colegas profissionais da área da saúde, quanto para pacientes, de se aventurarem, estudarem, entenderem um pouquinho mais essas práticas e os benefícios dela no tratamento oncológico. Muito obrigado, doutora Regina. Passa a palavra, então, doutora Sabrina, suas considerações finais, por favor. É uma alegria enorme estar com o time de primeira aqui. Muito, muito bom ter vocês. Vocês todos são muito queridos para mim. Trazendo o olhar para o paciente, né, no olhar dele, lembrar de sempre se colocar na agenda, né? O paciente entra numa montanha-russa de sentimentos, de exames, de rotina, de remédios, de efeitos colaterais, e muitas vezes ele para de prestar atenção em si, né? Então, que ele consiga entrar naquele miolo amarelinho da roda da saúde e se encontrar no seu caminho, perceber o que lhe traz felicidade, encontrar seus momentos de alegria e buscar, através do seu autocuidado, uma vida mais feliz, mais completa com a sua família, buscando na natureza tudo que a gente já abordou. É importante saber pedir ajuda e é importante a gente buscar ser feliz, mesmo no processo de tratamento oncológico. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Sabrina. Então, a gente encerra por aqui essa mesa incrível com vocês e agradeço ao público que mandou as perguntas, comentários. O Wellington, lá da Rede Padre Alcides 3, no Ceará, mandou comentário também de que eles têm uma instituição afiliada à Rede Mama. Bom, houveram mais duas perguntas, né? Edileia, como ajudar o paciente na parte espiritual sem envolver religião? Eu acho que a discussão completa, acho que conseguiu atender um pouco mais, né, sobre essas questões que os nossos ouvintes aí, a nossa plateia nos enviou, e eu acho que foi até mais rico até do que eu esperava, assim, eu fiquei muito contente com a participação de vocês. Então eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a organização do evento. Muito obrigado. Obrigada.